Senhores telespectadores, visitamos hoje uma terra rica de história. Bom, não é daquela história de batalhas brilhantes, de visitas de reis, de grandes fidalgos, de palácios, nada disso. É a história silenciosa, uma história de sofrimento, uma história de escravatura, uma história de homens que cegam nos interiores das galerias das minas. Estou em Aljustrel. Aljustrel é uma vila alentejana, fica no Baixo Alentejo. Um dia a autoestrada para o Algarve vai passar aqui. Nessa altura, cerca de uma hora depois de sair de Lisboa, pode parar perto de Aljustrel e uma hora depois estará no Algarve. A história de Aljustrel é extremamente importante para perceber aspectos dramáticos da história portuguesa. Toda a gente julga, toda a gente diz, Aljustrel, Bastelar, Aljustrel é Minas, Aljustrel é uma terra mineira, o cobre de Aljustrel, pois Isso é um disparate. Isso é um disparate. Claro que é uma mina em Aljustrel, mas isso foi no tempo dos romanos. Ainda hoje lá há vestígios romanos, a gente vai lá vê-los. Bom, e depois, agora, na época moderna, aqui há pouco mais de 100 anos, voltaram com os novos meios de perfurar o interior da terra, a escavar galerias, a levar muito minério, e entre os fins do século XIX e os fins do século XX, as minas de Aljustrel deram milhões de toneladas de minério. Mas acabou, isso acabou. Em 1991 partiu o último comboio. Hoje Aljustrel já não é uma terra de minério. Vamos ver o que é agora Aljustrel. Para ver a Aljustrel de agora, eu acho que o mirante melhor é este moinho de Malpique. Estou aqui junto do moinho, restaurado, o moinho de Malpique, e vê-se toda a vila. Bom, a vila tem cerca de 6.000 habitantes, é metade da população do concelho. Não julguem que vão lá assim encontrar grandes monumentos, e isso também tem uma explicação. É que quando o pai Pérez Correia conquistou isto, fez logo uma comenda de Santiago. Bom, e o comendador não quer fidalgos na sua terra. O comendador só quer trabalhadores, homens que vêm de longe, ou mesmo escravos mouros. Os escravos ainda trabalham com correias, com cordas, para não fugirem. Desde o século XIII que o Alentejo era uma terra de escravos. E eu acho que isso já vinha de longe, de mais longe. É que 1000 anos antes, era uma terra de minas, onde os homens penetravam por galerias escavadas no interior da terra e traziam depois carros e baldes cheios de minério, e esses homens eram escravos. Não havia nenhum homem livre que aceitasse privar-se desta beleza que é a luz do sol e passar a vida inteira até morrer nas entranhas negras da terra. Alentejo, terra de escravos. Que triste legenda que eu estou a dizer. E todavia penso que é isso que explica a história social do Alentejo. Acaba o tempo das minas, vêm os mouros, aqueles mouros não exploram as minas, mas quando vêm os cristãos, entregam isto à Ordem de Santiago da Espada, todas essas terras
são entregues a servos, a colonos ou simplesmente agricultadas com escravos sarracenos. Logo depois da conquista, o rei deu estas terras todas aqui à volta, isto tudo, à Ordem de Santiago. Bom, os mestres de Santiago o que fizeram foi ir ao alto de cada monte e pôr lá uma pedra a dizer que aquilo era deles. Em alguns casos ainda existem os padrões, noutros foi até nas rochas que existiam. Eu acho que estou pela primeira vez a mostrar uma rocha, reparem bem, está aqui, a Cruz de Santiago. É a espada e os braços são flor-de-lisados. Isto quer dizer, quem manda aqui é a Ordem de Santiago da Espada. Puseram a cruz a dizer que era deles, mas pouco mais fizeram. A propriedade não foi dividida, ninguém era dono de coisa nenhuma, eram servos, foreiros da ordem, que agricultavam as terras, tinham de entregar à ordem quase tudo quanto a terra produzia. Eu penso que essa doação às ordens militares é um dos fatores que está na origem do grande drama alentejano. Mina de cobre era o que eu aprendia na minha instrução primária, mas isso não era bem verdade. O que fazia o grande rendimento da mina de Aljustrel não era o cobre, era o enxofre. O enxofre que servia depois para o ácido sulfúrico, que era essencial na indústria dos adubos. Os adubos gastavam-se em larga escala e era realmente em grande parte aqui com o enxofre de Aljustrel. Bom, a verdade é que essa indústria começa nos finais do século XIX, ali entre 70 e 80, com o grande impulso da tecnologia belga, e dura praticamente 100 anos. Praticamente 100 anos. Olhem, o último comboio carregado de pirites saiu daqui em 1991. 91 é também um ano muito importante para Aljustrel, porque substitui-se esse velho projeto da extração das pirites e do enxofre por um projeto muito mais ambicioso. Faz-se aqui isto é uma catedral da indústria, é uma coisa enorme. Em preços de 90, gastaram-se aqui 18 milhões de contos. Isto é uma lavaria porque a pirite traz cobre, traz chumbo, traz zinco. E aqui, nestes grandes tanques, conseguia-se criar os concentrados do cobre, do zinco e do chumbo, que são metais caros, e com isso esperava-se dar uma grande importância à mina de Aljustrel. Infelizmente, foi um projeto gorado. As cotações internacionais começaram a descer, a concorrência começou a ser cada vez mais agressiva e este investimento enorme que o nosso país fez, pouco tempo serviu. 91, 92,
93 e pronto, e fechou. Fechou porque as cotações internacionais desciam e começou a dizer-se, bom, aquela mina não é rentável. Meu prezado telespectador, peço que me acompanhe nesta pequena meditação sobre o sentido da palavra rentável. Têm andado aí pelo país comigo, veem as linhas da CP desertas ou agora até já arrancadas e dizem, o comboio acabou porque não era rentável. Veem os velhos paquetes a apodrecer e dizem, a marinha acabou porque já não é rentável. Veem os olivais por apanhar, a azeitona a apodrecer no chão e dizem, não se apanha o azeite porque já não é rentável. Veem os campos do trigo com as searas por semear, já não é rentável. Ameaçam-se da extinção as nossas linhas aéreas, já não são rentáveis. E então, quando já não houver nada que seja rentável, o que é que a gente vai fazer? Bem, vamos todos plantar batatas? Não vamos, porque uma das primeiras coisas que deixou de ser rentável foi a plantação da batata. O que vamos é seriamente encontrar conceitos novos. Rentável entende-se, economicamente rentável entende-se uma atividade de muitos para haver meia dúzia que arrecadam um dividendo. Ora bem, temos que substituir o conceito de rentabilidade pecuniária, monetária, económica por um outro valor, rentabilidade humana. Aqui, no subsolo, há riquezas. Aqui, à flor da terra, há populações que precisam dessas riquezas. E o jogo do mundo tem que ser organizado por forma a que as riquezas da terra matem a fome de todo o mundo. Mineiro mais importante de Aljustrel é o chapéu de ferro. Está aqui. Este conjunto rochoso é o chapéu de ferro. Era a entrada da mina romana, especialmente rica em prata e em cobre. Daqui saíram muitas toneladas de prata. Saiu a prata e entravam homens. Os romanos punham a trabalhar no interior da mina escravos. Como calculam, um homem livre que possa escolher o seu lugar no mundo não aceita viver dentro do interior da terra, sem ver, eram escravos. Pior, os romanos mandavam os escravos lá para baixo e nunca mais voltavam cá acima. Isso, aliás, é uma das razões que vem depois a provocar as grandes revoltas contra o domínio romano. Vem aqui, está ali, diz perigo, poço. Aquele poço tem 100 metros. É o poço feito pelos romanos. É um monumento realmente do maior interesse e, como podem calcular, esta mina só funcionou enquanto os romanos puderam dar ordens aos escravos. Quando aparece no mundo uma mensagem nova a dizer: os homens são todos irmãos, são todos igualmente livres e ninguém pode escravizar o seu irmão, quando aparece essa nova revelação da situação dos homens entre si, acabam as minas.
As minas romanas, aí no século III ou IV, fecham completamente. E é curioso, estão fechadas no século IV, V, VI, só vêm a reabrir no século XIX. Isto é muito curioso. As minas, que são um lugar de sofrimento e de exploração do homem pelo homem, estão fechadas desde a queda do Império Romano até à abertura da civilização industrial com base no capitalismo. Mas Aljustrel não é só a vila cabeça do concelho, é todo um território com cerca de 400 km² e com aldeias muito bonitas. Eu estou agora, por exemplo, no Ervidel. O Ervidel é famoso pelas suas chaminés. Por estas paisagens em que se vê ao longe a barragem do Roxo, são terrenos férteis, e por um museu etnográfico que só por si justifica uma visita. Esta aldeia aqui chama-se dos Montes Velhos. Bom, eu parei propositadamente para que vissem este edifício, que não é velho, é novo. É um centro social e cultural que serve para a população dos Montes Velhos ter as suas reuniões, fazer os casamentos, fazer os batizados, terem as suas atividades culturais, a sua pequena biblioteca. Bem, eu acho que isto é exemplar. É assim que se evita que os velhos montes acabem ficando desertos. Aqui já na freguesia de Rio de Moinhos fica um monte de que lhes queria falar em especial. É o Monte das Mesas, estão a vê-lo atrás de mim, um monte alentejano. Ora bem, ali naquela casa nasceu em 1872 Brito Camacho. Brito Camacho é hoje um nome pouco lembrado. Ninguém faz grande propaganda com o Brito Camacho, ninguém diz o Brito Camacho era nosso. Não, porque Brito Camacho é um homem do centro. É claro, é republicano, ele nasce aqui, filho de lavradores abastados, mesmo muito abastados, pôde ir estudar para Coimbra. Quando se forma em medicina é inteiramente deslumbrado pelo ideal republicano. É um homem da geração de 90. Essa geração de 90 acredita nos altos ideais. E o ideal republicano aparece aos homens de 90 como a salvação do país. Se o país, em vez de um rei, tivesse um presidente, tudo ficava resolvido. O próprio Brito Camacho, uma das primeiras conferências que fez, tinha este título: em vez da coroa, um chapéu de coco. Bom, realmente, chapéu de coco ou coroa, resolve. O problema não está na coroa nem no chapéu de coco. Está na cabeça que está debaixo do chapéu de coco. Bom, mas, em todo caso, um republicano era um grande orador, era um homem com tinha muita graça, os argumentos dele eram capazes de resolver uma votação, e ele faz parte do primeiro governo provisório.
Portanto, quer dizer, ele teve o privilégio de governar cerca de 10 meses. Foi ministro do Fomento. Bem, em 10 meses pouco se faz, pouco se pode fazer, é evidente. Mas mesmo assim, este homem revela uma coisa. Ele percebia que o futuro da República estava na formação de quadros para o desenvolvimento. A pequena obra que ele teve tempo de fazer aponta nesse sentido. Bom, passa ao governo provisório, ele nunca mais veio ao governo, e nunca mais veio ao governo porque ele não era nem de uma ponta nem da outra. Ele não era nem dos democráticos do Afonso Costa, nem dos conservadores do Paiva Couceiro. Ele pensava que o caminho é pelo centro. Infelizmente o centro nunca levou a lado nenhum. As pessoas não gostam do equilíbrio. Ele ficou sempre um pouco marginalizado, morreu relativamente esquecido e hoje está esquecido. Ele era escritor, viveu aqui, olha, era amigo do Aquilino. O Aquilino Ribeiro veio aqui muitas vezes, ia com ele à caça ali aquilo é o Monte das Mesas, as mesas iam para ali caçar, e há uma série de belos livros de Brito Camacho aqui sobre o país alentejano, este baixo Alentejo profundo. São livros que, de certo modo, eles anunciam o neorrealismo, sem ainda serem neorrealistas, têm uma grande carga poética, livros a merecer reedição. Eu tenho realmente gosto e sinto-me emocionado ao prestar homenagem aqui, no próprio monte em que ele nasceu, ao Dr. Manuel de Brito Camacho. Mas talvez a povoação mais característica do concelho seja a vila da Messejana. A Messejana, como vê, estou-lhes a falar diante do Pelourinho Manuelino, porque foi cabeça de concelho desde o rei Dom Manuel, em 1510, até ao século passado, 1855. Em 55 a cabeça do concelho passa para Aljustrel, mas esta terra é que era a terra nobre por excelência. Aqui pararam os reis, aqui o Dom Sebastião passou uma noite e até se diz que levou uma cornada de um touro. É uma terra cheia de passado. É claro que foi ultrapassada por Aljustrel por causa da mina. Mesmo assim penso que se algum dia organizassem um concurso das terras mais alentejanas do Alentejo, esta Messejana era capaz de ganhar.